Berço da imigração alemã no Rio Grande do Sul, marco zero da Rota Romântica. São Leopoldo exibe o legado germânico logo na entrada. Foi neste ponto da cidade que o primeiro grupo de colonos desembarcou em julho de 1824. Aqui fica um dos patrimônios históricos de São Leopoldo, o Monumento do Imigrante. E ao centro dele, um personagem curioso, que logo a gente te conta quem era. Após o desembarque, os pioneiros vieram para essa casa. Antes de abrigá-los, a construção de 1788 fazia parte da Real Feitoria do Linho e Cânhamo, uma fazenda do Império, onde era plantado vegetal que dava origem à matéria-prima para fabricar cordas de navios. Em homenagem aos alemães, o local passou a se chamar Casa do Imigrante. Mas seguimos viagem, que ainda tem muita história pela frente. Vamos conhecer o lugar onde todas essas memórias estão guardadas. Herzlich willkommen! Seja muito bem-vindo! E olha que interessante, logo na entrada do museu a gente já encontra este quadro que retrata a chegada dos primeiros colonos aqui em São Leopoldo, é isso, Ingrid? É, exatamente isso. São 38 que saíram da Alemanha e 39 que chegaram. O 39 está aqui. Esse é o bebê que nasceu durante a viagem, foi registrado no Rio de Janeiro. O quadro mostra as ferramentas, não tem nenhuma arma, são tudo ferramentas que mostram na moldura, e inclusive eles trazendo ferramentas aqui e aqui. E em cima então diz: honrem aos nossos pais, né? Honrem aos seus antepassados, ehret die Väter. Então a água da enchente agora chegou nesse ponto aqui. Por sorte não afetou o quadro. Por sorte não afetou o quadro, que é uma pintura a óleo, que talvez teria sido bem prejudicada, né? E o que mais aqui no acervo a gente pode conferir sobre a imigração alemã? Nós temos muitos acervos, nós somos o maior acervo, mas nós temos alguma coisa especial, que é única. Tem uma peça que também é única aqui, que é a medalha que o coronel Dr. João Daniel Hillebrand recebeu em Waterloo, pela famosa Batalha de Waterloo. Ele ganhou essa medalha. Ele fazia o registro dos imigrantes, nome por nome, e esse livro grudou aqui em cima. Quando a gente conseguiu abrir, a gente abriu aqui, tirou o livro, colocou assim, e a água correu e a tinta não borrou. E quanto tempo vocês acabaram ficando fechados por causa da enchente? Nós fechamos praticamente no dia 3 de maio, que começou aquilo tudo, e reabrimos oficialmente no dia 25 de julho. Claro que nesse meio tempo a gente trabalhou muito aqui, né? Mas não estava aberto a visitação ainda. Sim. E a data, né, bem marcada, 25 de julho. E bicentenário, não é 201, 202, é 200. Isso vai ser uma coisa única na nossa vida, uma data tão emblemática. Chegamos na famosa Bíblia. Essa é a peça mais antiga do acervo do museu. A peça mais antiga do acervo do museu, de 1765. Toda ela restaurada, página por página. Eles trazem a Bíblia, o inário, o catecismo e a lousa. Então, a igreja e a escola. Eles já vinham aprendendo no navio, sempre tinha, com certeza, uma das pessoas que vinham junto que estava ensinando alguma coisa para as crianças. Quando eles chegam aqui, eles continuam. Vamos se reunir lá na nossa choupana, vamos continuar aprendendo. Até que essa escola já tem um nome, 2 anos depois, Colégio Rio Branco. Instituto Rio Branco, que está cada vez maior, cada vez mais famoso. Tem um personagem curioso, essa estátua aqui. Quem ele era? Por que ele desperta curiosidade na população? Ele, na verdade, é o colono. Ele não tem um nome.
Muitas pessoas confundem ele com o Padre Reuss, inclusive a gente vê passando na frente da praça fazendo sinal da cruz. Não é o Padre Reuss, ele é simplesmente o colono ou um imigrante. A chegada dos alemães estimulou a agricultura na região. Tudo que era produzido. A plataforma do Rio Grande do Sul, onde o trem parte então para Porto Alegre. As pessoas que vêm nos visitar, elas estão visitando um sítio histórico de onde partiu o primeiro trem em 1874 rumo a Porto Alegre. E antes disso, Natália, a gente teve aqui o lançamento da Pedra Fundamental já em 1871, que foi um evento importante com autoridades de toda a ordem da região, e para esse momento, pela grandiosidade desse investimento e daquilo que se tinha como expectativa que geraria então o crescimento que gerou, se confeccionou uma pá, né, com metais, com pedaços de madeira nobre e tal, e essa pá está conservada no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. E tem alguns vagões estacionados aqui, tem muita história para contar. Sim, interessante o que nós temos aqui, que a gente denomina de carro de passageiro, que são da década de 40, e nós temos então um carro-restaurante, um carro primeira classe, segunda classe, onde a gente tem condições de entrar e o museu fica aberto com disponibilidade do público de observar as diferenças dentro de cada um desses. Vamos entrar? Então aqui a gente tem a copa, né, desse carro-restaurante, que servia então os passageiros que ficavam aqui, né? E o carro-restaurante, ele é sempre próximo ao carro de primeira classe. E aí a gente tem aqui o primeira classe. Vamos dar uma olhadinha nessa outra tecnologia. Se a família vinha mais numerosa ou se não queria viajar de costa, ela tinha condições de virar o banco, né, e poder desfrutar aí de uma viagem mais confortável, que é o que a gente está fazendo agora. Para dar um pouco mais de conforto e também a privacidade, né? Se a pessoa não conhecia quem estava ali perto dela, vou virar o banco aqui e ficar tranquila. E aí a gente ouve muitas histórias. Eu ouvi recentemente da Oma, que está compondo a nossa corte do bicentenário, ela nos contando que a família e o pai dela não tinha muitos recursos para poderem viajar de primeira classe, e eles iam sempre a Montenegro. E o dia, então, que o pai dela conseguiu fazer uma compra de primeira classe, e eles sentaram, o pai dela pediu que ela desse o lugar para uma senhora que estava com a criança no colo. E ela teve uma frustração, porque ela teve que ficar de pé daí, dando lugar por educação. Então ela conta isso assim muito, né, rememorando lembranças da infância, né? E são N histórias que a gente ouve aqui no Museu da População. Nós tivemos a oportunidade de visitar o vagão da primeira classe com a Alice, que nos trouxe tantas memórias, tantas histórias. Alice, muito obrigada pela participação, pela atenção conosco. Fica à vontade, quando quiser voltar, estamos abertos. Pode deixar. E a gente segue a nossa viagem pelos caminhos germânicos hoje em São Leopoldo, no berço da imigração alemã. Torta de maçã, a famosa Floresta Negra, deu água na boca, né? São delícias germânicas tradicionais lá da Alemanha que são bem populares nas regiões de colonização alemã aqui no Rio Grande do Sul. E a gente veio conhecer essa tortaria artesanal no centro de São Leopoldo que produz todas elas e tem muita história bacana para contar. Bora lá? Quem nos recebe com essa mesa maravilhosa é o Gustavo, proprietário da Becker Haus, que vai nos contar agora essa ligação da tortaria com a cultura germânica. Então, na verdade isso vem de família, né? Porque nós temos origem germânica também, né? Não só, mas também. E quando eu tinha meus 19, 20 anos, eu, justamente na tentativa e na expectativa de resgatar um pouco essa questão cultural germânica, eu fui para a Alemanha por um período e morei lá
em Munique, né? E efetivamente isso faz uma transformação na vida da gente e altera assim completamente a forma de a gente enxergar as coisas, o mundo e tudo mais. E aí eu tive a proximidade com a cultura gastronômica também, né? E aqui a gente tem a torta Floresta Negra, que no alemão se chama Schwarzwälder Kirschtorte, né? Ela vem da região da Floresta Negra e basicamente é feita com um bolo de cacau, chocolate, chantilly e cerejas, né? A receita é original e a gente prima pelos ingredientes que reprisem efetivamente uma receita que seria feita na Alemanha. Isso é muito especial. Aqui do lado a gente tem o tradicional Käsekuchen, que é o bolo de ricota, a torta de ricota, que eu sempre brinco e falo para os nossos clientes, as avós faziam essa torta de ricota na colônia, né? Trouxeram essa receita da Alemanha, desenvolveram e continuam desenvolvendo hoje aqui no Brasil. Então essa torta de ricota ela tem elementos muito fortes afetivos. E a gente, então, reproduz ela aqui e ela é algo assim que liga realmente as pessoas de volta com as suas origens, com a vida da família, a avó ajudava a fazer, a mãe fazia, enfim, tem todo esse resgate. E hoje a gente tem alguns elementos adicionais, assim, né? Ela não precisa ser consumida exatamente assim pura, né? Neutra como ela é. Ela pode ser consumida com uma calda que a gente também fornece e tal. E um exemplo disso é essa torta aqui, que seria a nossa torta de frutas vermelhas, que é a torta de ricota com a sua caldinha já, com seu complemento. Também bastante saboroso e muito tradicional, né? As frutas vermelhas são muito tradicionais na Alemanha. Dá água na boca da gente ver essa mesa linda aqui que foi preparada. Eu queria saber se a gente pode experimentar. Mas claro, com certeza. Vou me aventurar pelos sabores germânicos, mas não pelo idioma. Esta aqui é a torta Floresta Negra. E como se pronuncia o nome dela em alemão, Gustavo? Ela é a Schwarzwälder Kirschtorte. Então, guten Appetit! Muito obrigada! Nome difícil, mas um sabor maravilhoso. E a gente encerra por aqui a nossa visita ao berço da imigração alemã.